Olá, irmãos. Vamos voltar a falar sobre Deus. Nesse vídeo, vamos falar sobre um tema bem espinhoso, que é espíritos. Mas falaremos sobre o prisma da Bíblia. Em Mateus 8, 28 e 34, conta uma história que Jesus encontrou dois homens possuídos por espíritos maus. Esses espíritos davam grande força a esses homens e os fazia ser violentos. Contudo, os obrigava a viver num cemitério e a ferir seus próprios corpos. Quando Jesus se aproximou, os espíritos ficaram com medo, pois achavam que ele havia vindo para puni-los. A Bíblia é muito atacada por dar aos espíritos conotações negativas. Contudo, ela apenas demonstra o efeito das ações desses espíritos nas vidas dos possuídos. Por isso, os identifica por imundos. Desde antes de Jesus, as pessoas são vítimas de possessões. Elas são vítimas porque não acreditam no risco que estão correndo. Por isso, Jesus tentou alertar os que tinham sido possuídos para o perigo deles retornarem. Veja em Mateus 12, 43 e 45. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. A verdade é que esses espíritos estão desobedecendo a Deus. Tanto é que na passagem de Mateus, os próprios espíritos demonstraram ter plena consciência de que estavam fazendo uma coisa errada. E por isso que perguntaram para Jesus se Jesus havia vindo para castigá-los, até mesmo antes da hora. Os espíritos não ficaram apavorados apenas porque reconheceram a superioridade de Jesus, mas porque sabiam que era errado subjugar o ser humano, uma vez que em Deuteronômio 18, 9 a 11, Deus proibiu a ação de feiticeiros. A razão da proibição é o fato de termos uma conexão espiritual com Deus, pois em Eclesiastes 12, 7 é dito que ao nascer recebemos de Deus um espírito, e que esse espírito somente vive no corpo físico, que ao morrermos retornará para Deus. Assim, se a pessoa aceita unir seu espírito a qualquer outro, estará plenamente conectado com esse espírito e será seu escravo. Como o nosso espírito se cala, pois perdemos a consciência, perdemos totalmente a conexão com Deus. Por experiência, quando presenciei possessões, o que veio depois nunca foi uma coisa boa. Tanto é que uma das primeiras coisas que esses espíritos fazem é o uso de drogas ou de bebidas, quando não provocam ferimentos no hospedeiro. Para ilustrar, vou contar uma história real. Certa garota de família cristã recebeu um convite para ir a uma sessão espírita para receber orientações espirituais. A jovem pediu para a mãe e ela negou, mas a jovem foi assim mesmo. A mãe foi ao quarto e ficou em oração. 30 minutos depois, a jovem voltou confusa e contou a seguinte história. Disse que chegou no local com mais 3 jovens, que a médium incorporou um espírito e passou a falar com os jovens, dando conselhos e dizendo que eles precisariam se filiar àquela região. Fez isso com o primeiro, com o segundo e com o quarto jovem. Mas, estranhamente, a entidade ignorou a presença da terceira jovem. Na sequência, a médium incorporou outro espírito e o novo espírito fez a mesma coisa, ignorando a jovem. Por fim, o terceiro espírito foi incorporado e, quando já havia ignorado a jovem e ia falar com a seguinte, ela parou e voltou e falou com a jovem. Ele disse o seguinte: o que você está fazendo aqui? Você não conhece a sua família? Nessa mesma hora, a sua mãe está orando e tem aqui um espírito que é maior que eu, que me disse que se eu falar com você, ele iria me punir. Ou seja, vá embora que eu não tenho nada para você aqui. Resumindo, esses espíritos não diferem em nada daqueles que Jesus expulsava. Contudo, agora se fingem de bons, mesmo tendo a plena consciência de que o que fazem é errado e que há um poder superior. E esse poder superior, mesmo respeitando a vontade da jovem, atendeu a oração da mãe, mesmo naquele lugar. Por isso tenho a plena certeza que foi um anjo arcanjo ou um querubim que estava lá e cuidou dela. E deve ter dito aos espíritos assim: felizmente, não tem ninguém cuidando desses jovens, mas a mãe daquela ali está pedindo por ela. Então, não conte as suas mentiras para ela. Se fizer isso, eu te punirei. E isso aconteceu porque os anjos são postos para nos servir, pois em Hebreus 1,13 é dito que os anjos são espíritos ministradores enviados para trabalhar por nossa salvação. Assim, diante da superioridade do anjo que Deus enviou, segundo a oração da mãe, o que restava aos espíritos imundos era obedecer. Deus não nos quer escravos, nem desses espíritos, nem dele mesmo. Afinal, pacientemente cuida de nós,
mesmo quando não queremos. E mesmo assim, sempre está esperando que voltemos para casa. Contudo, é possível ver que, embora tentem romantizar, diminuindo a maldade desses espíritos, as verdadeiras intenções deles não são boas. Então, busque o espírito vindo de Deus.